Pronto, estamos gravando. Então, para mais um dia de atividades, vamos falar hoje sobre uma parábola muito bacana, que é a parábola dos primeiros lugares, lá em Lucas. E antes de nós começarmos as nossas atividades, vamos fazer a nossa abertura. E hoje a aniversariante se colocou à disposição para fazer a nossa abertura, que é a Regina Domingues. Muita paz, muita luz aí para você, Regina. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos, queridos amigos. Que a paz e o amor de Jesus estejam sempre conosco, né? Agora e sempre. Então, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos espíritos de luz aqui presentes. Vamos cumprimentando Maria, nossa mãezinha, seu filho querido. Principalmente vamos até o Pai, a quem agradecemos. Só temos a agradecer, né, por tudo que temos, pela vida, pela presente encarnação, né? E aos espíritos de luz que estão aqui presentes, a fim de que possamos aproveitar as lições que vamos aprender, os ensinamentos que vamos receber hoje, né? E vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou para começar a nossa reunião. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Regina, muito legal. Deixa eu dar um oi aqui para a Aide Sentim também, né? Dar um abraço aí para vocês, mesmo distante, né? E vamos começar aqui, deixa eu só botar minha tela e nós vamos começar aqui. Bem, deixa eu tirar meu rostinho daqui também, pronto. Fazendo aqui, vocês vão ouvir de vez em quando, acho que ao fundo, bem ao fundo, vocês vão ouvir alguém com uma serra elétrica aqui, tá? Mas eu acho que ele vai e para, então eu acho que vai dar para a gente conseguir ter a aula sem grandes distúrbios. Só chamando aqui a atenção para vocês do conteúdo do canal lá, O Espírito do Evangelho, a aula passada, o Servo Vigilante e a parábola da Figueira Estéril, está lá, né? A exposição de sábado evangélica também, seguir as orientações do Pai Maior, qual o filho que não é corrigido pelo pai, em cima da carta aos Hebreus, né? A gente fala um pouquinho sobre isso, até porque tem a proximidade, né? Domingo, como vocês sabem, aí, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é o Dia dos Pais, então uma reflexão sobre isso. E hoje, quarta-feira, né, temos aí mais um capítulo palpitante, trepidante da leitura comentada do livro Nosso Lar, capítulo 21, continuando a palestra, um diálogo que André Luiz está aproveitando, né, desde o capítulo passado, falando com a dona Laura, tirando várias dúvidas, e nesse aqui nós vamos falar um pouco sobre compra de imóveis lá no Nosso Lar, o uso do bônus hora, e também sobre como os espíritos ficam aí sabendo de vidas passadas, né, suas próprias vidas passadas, como eles acessam isso. Então, esses são os assuntos palpitantes do nosso podcast, que conta com a colaboração, os comentários aí precisos da Sandra Curado e da Sandra Rodrigues. Eu sou só o animador cultural, tá, gente? Nesse podcast. Bem, nós vamos falar sobre essa parábola dos primeiros lugares à mesa, seguindo aqui o nosso módulo Lucas, e falando sobre as parábolas de Lucas. E é uma parábola bem legal, porque ela vai permitir que a gente faça aí algumas reflexões um pouco mais extensas. A gente vai poder ver a parábola em si, depois nós vamos ver uma parte estendida, que muitas pessoas, quando estão estudando a parábola, ficam só restrita a essa parábola, mas ela tem mais um pedacinho que Jesus fala, e depois ainda Jesus faz uma sequência e emenda uma outra parábola, e nós vamos ver tudo isso em cima dessa ideia aqui dos primeiros lugares à mesa. Então é uma parábola complexa. Vamos ver se a gente consegue dar conta hoje. Talvez não dê para fazer a torre inacabada. Hoje a gente deixa para a semana que vem. Mas vamos lá. Vamos começar com a parte evangélica, com o filminho aqui. Espero que vocês consigam ouvir. Se vocês não estiverem ouvindo direito, vocês me falem que eu tento colocar o vídeo direto. Vamos lá. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola.
Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição do justo. Ressurreição dos justos. É esse finalzinho aqui que eu falo que é a parte estendida, que muitos aqui acabam passando batido, não falam sobre esse pedaço aqui que Jesus está falando. Ele complementa aqui, né? Deixa eu só tirar o controle de reunião. Isso. E então nós vamos ver isso, vamos analisar isso na aula de hoje. Vamos analisar várias coisas. E vamos começar pela parábola, né? Então, a primeira coisa, vamos aqui por partes. E o comportamento, né? Jesus estava observando o comportamento dos convidados naquele banquete. Acho que deu para perceber isso na leitura, aqui na audição, pelo menos, né? Desse trecho. E ele estava na casa de um dos chefes dos fariseus. Perfeito? Então, Jesus não estava lá num ambiente qualquer, ele estava num ambiente preparado, era um banquete, era um momento social importante. Algum fariseu convidou Jesus para participar, então devia ter outros fariseus lá também, outras pessoas ligadas a essa questão religiosa de Israel lá nesse jantar, nesse banquete. E Jesus, então, notou como o pessoal queria ficar sempre mais, né, os primeiros assentos à mesa, ficar mais perto do dono da casa e tal, e cada um tentando buscar colocar-se em maior evidência do que o outro. E aí ele pega e faz a parábola, quer dizer, porque ele está vendo que é uma tentativa dessas pessoas de mostrar aos outros a sua condição social de superioridade, quer mostrar que, puxa, quer demonstrar que está acima da carne seca, como se diz, né? E aí Jesus, então, faz essa parábola chamando essa atenção. Agora, é uma coisa, é um desejo, aqui no livro do curso de aprendizes do Evangelho da Federação Espírita, ele fala que é um desejo incontrolável de estar em evidência, de se assentar nos primeiros lugares, e que isso é plenamente atual, e é verdade. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como isso não está dissociado, quer dizer, o que estava acontecendo lá, Jesus estava fazendo aquela reunião, estava fazendo aquela crítica, aquela observação, valia para aquele momento, mas vale para nós também hoje. Então veja como é atual, tu conversa com nosso mundo, e o nosso mundo hoje é um mundo mais da ostentação, né? É muito mais agressivo no ponto de vista de você querer se colocar como uma pessoa que tem mais condições do que outras, por exemplo. Então, existe de fato um verdadeiro clamor em nosso mundo, né? Hoje, com certeza, é isso. A ideia da meritocracia, né, tudo mais. Então, tudo isso está dentro dessa ideia de que assim, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser melhor do que todo mundo. Uma questão que você, assim, praticamente você é treinado para ter esse tipo de comportamento, um comportamento mais agressivo nesse aspecto, né? Então, não existe, de fato, um verdadeiro clamor em nosso mundo incentivando-nos a sermos os primeiros, a sermos os melhores, a sempre competirmos com o nosso semelhante por posições de destaque. E eu não sei se vocês chegaram a ver ontem, na competição do skate feminino, não sei, tem os nomes dos skates aí, eu não consigo mas foi de ontem aí, das meninas, e eu achei tão interessante, porque elas estavam lá competindo por medalha, né? Todas elas estavam lá competindo, medalha de ouro, prata, né? Bronze, enfim, deveria existir lá uma certa competitividade, uma certa agressividade, cada um no seu canto, tentando fazer o melhor, as outras teriam adversárias, mas ao contrário, quer dizer, as adversárias, elas chegavam, a pessoa ia lá, fazia lá os seus movimentos com o skate, e as outras
que estavam competindo iam lá, abraçavam, chegaram a pegar até uma lá que não teve um bom desempenho no final, mas jogaram ela para cima, levaram ela nos ombros. Então, é uma coisa que eu chamo até, fica até uma coisa meio esquisita, assim, imagina, nossa, que coisa estranha. Tem um choque, né? A gente fala, nossa, o que elas estão fazendo? Mas por causa disso, porque nós estamos sempre sendo incentivados a sermos os primeiros, a sermos os melhores. E quando nós vemos algo diferente disso, a gente fala, nossa, de onde vieram essas pessoas? Né? Que planeta elas vieram? E é mostrando como deveria ser o sentimento olímpico, né? Essa questão mais de um pouco mais fraterna. Deixa eu dar um oi aí para a Bárbara, que acabou de chegar, para a Ana Rubim também. Bem, deixa eu só continuar aqui. Eu não sei se vocês viram, mas depois vejam na internet essa questão das skatistas aí, porque eu achei bem bacana. Bom, e muitos dos que correm para pegar esses primeiros assentos, agora vem um outro problema, né? Os primeiros assentos, na verdade, nem sequer possuem o mérito para ocupar tal posição. Aí é o problema, né? Mais um problema em cima dessa reflexão dos primeiros lugares à mesa. Elas não possuem mérito, elas querem aparentar que elas têm possibilidade de estar onde elas estão, mas, na verdade, elas estão tentando ganhar no grito, uma série de outras situações, ou querer mostrar que é mais do que realmente é. Então, elas não têm esse mérito para ocupar essa posição. Então, ainda tem esse outro agravante. E aí nos leva a uma questão que eu acho bem bacana aqui para a nossa reflexão. Deixa eu só tirar esse painelzinho aqui. Vocês não veem, viu, gente? Eu falo isso, eu acho que eu estou ficando louco. Mas não é isso, não. É que eu estou tentando ocultar aqui o painel de controles flutuantes que fica aparecendo toda hora para mim aqui. E aí nós vamos ver o seguinte, quer dizer, tem a questão da máscara. Então, essa questão dos primeiros lugares à mesa, e isso que a pessoa não tem o mérito, começam a surgir algumas questões assim. Por exemplo, essas pessoas, elas costumam respeitar somente os poderosos. Por quê? Porque é onde ela pode ascender de alguma forma ou conquistar favores, estão em cima de poderosos. Está sempre buscando o quê? Um benefício para si próprio. Né? Querem aparecer a qualquer custo. Né? Tem isso também, deixa eu só colocar a ID para dentro aqui, ok? Querem aparecer a qualquer custo. Deixa eu ver aqui mais aqui. Agem por interesse, tentam se impor, aquilo que eu estava falando, né? Impor, mesmo que não tenha mérito, que é pelo grito, pela intimidação, pelo poder econômico, enfim. Não falta possibilidades de tentativa da pessoa querer se impor. E também tem essa outra questão aqui, que manipulam os amigos, os parentes, pessoas próximas, tudo em benefício do quê? Eu sou o melhor, eu tenho que estar sempre com a razão, eu tenho que estar sempre em evidência. Então, é esse o problema. Só pedir para quem está com o microfone aberto desligar aí, gente. Quase fiquei surdo aqui agora. Então, é esse perigo aqui nessa parábola que a gente tem que refletir, trazendo para nós. E trazendo tanto para nós que a gente precisa pensar o seguinte, será que no trabalho espiritual também temos situações parecidas? Pode parecer um absurdo isso que eu estou falando, né? Mas, se a gente for pegar, por exemplo, Jesus falando lá em Mateus, no capítulo 23, versículo de 6 a 7, olha o que ele falava lá. Os fariseus gostam de ocupar o posto de honra nos banquetes e os primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças e ser chamados de mestres pelas pessoas. Isso Jesus já fazendo uma observação daquelas pessoas que estão querendo se colocar mais do que deveriam. Né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, e nós, como espíritas, nós temos essas dificuldades também? Nós vivenciamos isso dentro do nosso ambiente espírita, seja de ver espíritas aí famosos, ou mesmo na nossa convivência dentro de centro espírita? Será que a gente vê pessoas que querem se mostrar mais do que podem? De repente, acho que a gente não precisa aqui ficar dando exemplos, tal, mas você sabe, a gente vê, né, pessoas que de repente exageram lá numa questão, por exemplo, ao dar passagem, por exemplo, num espírito. Será que realmente está naquela maneira ou que ela quer mostrar que ela sabe ou que ela é uma médium excepcional ou de repente recebe lá uma questão mediúnica de um espírito nobre? Enfim, tem essas questões também para mostrar o que puxa, eu sou um médium, eu consigo, ou aquelas pessoas que têm lá aquela possibilidade de ver, né, ver os espíritos, estou vendo um monte de coisa e tal, enfim. Será que está mesmo? Ou será que é uma questão de querer mostrar que é uma pessoa que tem lá, veio com todos os opcionais mediúnicos? Eu não sei se vocês têm, assim, ou querem compartilhar outras questões que envolvam tanto dentro dessa ideia do espiritismo, quanto do nosso dia a dia. Né? Não sei se vocês têm outras questões assim que vocês gostariam de colocar aqui na aula. Fique à vontade aí, quem quiser
falar ou se pronunciar sobre isso, né? Dos primeiros lugares à mesa, tanto assim no nosso dia a dia, que nós falamos agora há pouco, como também nessa parte de quem está aí no caminho espiritual, mas às vezes também dá essas escorregadas, né? E é muito Olha, eu fácil. queria Ah, falar. fala lá, Sandra Hipólito, fala. Você está Eu curado. queria, porque, não, eu acho assim que essa parábola é um belo convite assim para a gente se situar, sabe? Eu acho que a gente assim se recolher a nossa insignificância em vários sentidos, porque às vezes a gente assim dá opinião sem ninguém ter pedido a nossa opinião, sabe? Então a gente é cheio de, ai, por que você não faz assim, por que você não faz assado? Mas ninguém perguntou para você. Então, eu acho que, às vezes, então, monopolizamos uma conversa, sei lá, a gente está num grupo de pessoas, quando a gente podia estar, você fala alto, fala, e ninguém nem está respondendo. Então, assim, essa falta de percepção do quanto a gente invade a vida do outro, às vezes até filho, né? A gente invade a privacidade, sabe? Você vai. Então, eu acho que tudo isso aí que você falou, lógico, a pessoa com poder, com dinheiro, mas não é só isso, a gente, assim, no dia a dia, acaba perdendo o semancol mesmo. Eu vejo essa parábola, assim, como uma coisa de um despertar, como aquela ideia, assim, não vá a uma festa sem ser convidado, né? Então, assim, para antes, né? Porque daí, se você invade, aí é como na parábola, se você vai ser convidado aí para né, trás, aí que você se sente humilhado. Ai, mas eu só queria ajudar, mas ninguém perguntou para você. Você está dando uma opinião, às vezes a gente não percebe que a pessoa não perguntou. Às vezes ela está só desabafando. Ai, você não faz isso, você não faz aquilo, mas ela só quer falar. Não sei, eu penso assim, não sei o que vocês Não, acham. e isso que você está falando é verdade, porque, por exemplo, lá no CVV, no Centro de Valorização da Vida, quer dizer, as pessoas ligam lá para o 188 lá, né, para falar, e o treinamento todo do voluntário do CVV não dá palpite, não dá conselho, porque é deixar a pessoa desabafar. E é uma coisa que a gente fala, nossa, né, que coisa. Não, como assim você não vai me dar um conselho? Como assim você não vai me. Não, chega, né? Estamos aqui para te ouvir, não estamos aqui para ficar dando. Até porque eu não sei como é a sua vida, né? Mas é um Não, pouco mas a isso pessoa mesmo, está né? pedindo o conselho, aí Mas não importa, ela pode querer ou não, mas o voluntário do CVV não faz, mas é isso que eu estou dizendo para você, às vezes as pessoas, já está automático as pessoas quererem dar algum tipo de palpite, que aí a coisa vai, né? Mas aí toma essa invertida às vezes, né? Mas quem te perguntou? Vai para o fim da fila, né? Exatamente, fica lá nos primeiros. Mas é isso. Mas essas questões que eu estou colocando aqui, obviamente não está aqui para abranger tudo, é só umas questões para a gente colocar aqui para a gente poder discutir, ou pelo menos refletir sobre essa palavra, como essa palavra ela é enorme. Ela é enorme para a gente refletir sobre tudo, inclusive isso que a Sandra está colocando. Né? Não tem fim. A gente vai pensando sobre o nosso comportamento, o comportamento dos outros. Porque às vezes a gente fala, só aquele cara, né? E tal, mas às vezes nós também somos meio inconvenientes. Às vezes a gente está achando que tá com o rei na barriga, como se diz, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Será que estou com tudo isso mesmo? Será que é assim? E mesmo que tivesse, será que essa é a maneira correta de ter um comportamento? É meio devagar e tal. Isso a gente pode falar, porque assim, expositor, quer dizer, tá em contato com o público, tem que tomar um cuidado terrível para não ficar parecendo que é... invadir, né? Exatamente, entendeu? Então, eu falo isso por questão própria mesmo, que é um cuidado, toda hora tem que ficar pensando, será que é isso? Será que eu não estou ultrapassando, né? Tem que estar sempre com um freio, às vezes a gente derrapa na curva. Né? O Ariovaldo quer falar? Vamos lá, só dar um oi aqui também para a Bárbara, que eu acho que eu não falei. Quem mais? A ideia está dupla aqui, gente, fazendo... A Beth estava com a mão levantada primeiro. Então, Beth, então fala, Beth. Você tá... Eu não estava vendo a mãozinha da Beth aqui, mas tudo bem. É que eu tirei a mãozinha, mas em cima em cima do que a Sandra falou, você disse sobre o CVV, na verdade, a gente tem que exercitar, ouvir, né? Ouvir apenas. E às vezes você quer se colocar como o dono da razão, tentar ajudar às vezes, né? De alguma forma. E às vezes você invade, né? Às vezes você quer ajudar, né? Que a pessoa tá ali no desespero e você tem que ouvir, ficar calado, e às vezes você quer ajudar.
Então, não é nem a questão de querer aparecer, nem nada. Eu vejo dessa forma. Perfeito, perfeito. Mas tá tudo certo. É debate, gente. Aqui é debate, não tem respostas. É para a gente refletir, cada um pega um pedacinho. Mas eu acho que essa questão de a gente tomar o cuidado de não ir além do que nosso. Sim, além, esse é o ponto, né? Em qualquer circunstância. Beleza, tem Beth. que ter a sensibilidade de perceber o que a pessoa está querendo com aquilo. Exatamente. Você ela quer um conselho ou ela só quer falar? E no caso da parábola, voltando aqui para a parábola, por que essas pessoas estavam lá querendo chegar e ficar no melhor dos lugares? Será que elas estavam pensando antes, né? Puxa, mas por que eu estou fazendo isso? Será que eu devo fazer dessa maneira? Não, eu sou o cara, eu sou o fariseu da cidade, entendeu? Óbvio que eu tenho que ficar no melhor lugar, mas será? É esse tipo de questão que Jesus está colocando lá na parábola. Para e pensa. Qual é a intenção, né? Perfeito, exatamente. Ariovaldo, agora você, depois eu acho que a Bárbara. Isso, Bárbara. O Antônio, eu diria que esse capítulo 14 de Lucas, você podia comparar como a parábola do OLX, desapega, né? Quando ele falou essa parábola dos primeiros lugares, eu acho que ele queria apenas era lembrar os fariseus, porque eles tinham conhecimento. Tanto é que está praticamente o que Jesus falou, você encontra em Provérbios, na segunda coleção salomônica, capítulo 25, versículos 6 e 7, que ele fala o seguinte: não te vanglories na frente do rei, nem ocupes os lugares dos grandes, pois é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado na frente de um nobre. Isso, perfeito. Perfeito. Então, eu acho que ele quis só dar uma lembradinha nos fariseus, porque ele falou, esses caras já sabem e não estão se tocando, não está tendo a humildade, né? E você vê, não, isso que você está falando é perfeito. Jesus vai toda hora beber isso nessa fonte das Escrituras, claro, era um judeu, não tinha como. E eu não sei se é na Bíblia de Jerusalém que faz uma referência não sei se é essa passagem especificamente, mas ele mostra, olha, tem conexão com Provérbios ou com Salmo, enfim, eu vi lá, mas eu não quis entrar nessa, sério, mas foi muito bem lembrado aqui pelo Ariovaldo. Agora, veja como é difícil, e nós vamos falar hoje aqui até o final, porque Jesus termina de fazer a parábola, e um fariseu, na sequência, acha que ele vai para o reino dos céus. Ele fala o seguinte, a gente vai falar aqui, ao ouvir isso, um dos convidados disse a Jesus, feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus, meio que se colocando, como eu sou fariseu, claro, né? Eu tô lá, vamos todos juntos, né? Vamos cantando We Are the World lá no reino dos céus, e aí Jesus pega e começa a contar outra parábola, que tem um monte de gente que está sendo convidada, mas na hora H não está indo e não vai, né? Vai quem? Vai os pobres, os coxos, os estropiados e tal. Então, veja como é difícil você conseguir mudar a cabeça, porque a pessoa continua se colocando, apesar das advertências de Jesus, continua se colocando como estar em primeiro lugar sempre, né? É muito difícil. E um detalhe que ele sempre, né, ainda mais nessa parábola, ele coloca como você tem que ter desapego e ser humilde. Tanto é que o ensinamento maior dele de humildade, que ele fala quando está lá em Mateus 20, 24, só uma frase que ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Isso. Eu vou colocar no final. Eu vou colocar servir no final. E dar sua vida como resgate para muitos, por muitos, resgate por muitos. É isso aí. Então, ele é um exemplo de humildade, que isso aí que é o que importa. Na verdade, é o que importa. É você ser útil para o próximo, você se colocar para ajudar, né? E eu vou terminar o último slide aqui dessa parte, antes de ir à parte estendida, vai ser sobre essa passagem. Muito bem, Ariovaldo, muito legal. E agora vamos para a Bárbara. A Bárbara está com a mãozinha levantada. Vamos lá, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava pensando o seguinte, acho que essa parábola foi feita para os brasileiros. Né? Claro, generalizando, nem todo mundo é assim, mas a gente tem aquele famoso jeitinho nosso, né, brasileiro. Então, mas olha, eu sei que essa é a regra, mas só dessa vez, será que você não poderia, por favor, quebrar meu galho? Será que, puxa, olha o meu caso, é que você ainda não sabe o meu caso é assim, a gente sempre acha que o nosso caso é mais especial que o outro, o nosso caso, a gente sempre acha que, de alguma forma,
seria até uma vontade de uma pessoa não nos atender, porque, puxa, o que custa para essa pessoa, né? Acho que, de uma forma geral, a gente tem essa cultura, claro, estou generalizando aqui, Claro. mas acho que cada um de nós, em algum momento, já teve essa atitude, assim, você fala, mas que bobagem, não vai custar nada para a pessoa, vou pedir. A gente se coloca nessa situação de ser mais importante do que a regra que foi estabelecida, né? Então, se parar para pensar, acho que serve muito para a população, que se diz aí a pátria do evangelho. Acho que a gente deveria começar por essa parábola aí, reavaliando as nossas atitudes. Perfeito. E isso que você colocou até é mais fofinho, né? Porque tem aquelas pessoas que falam, sabe com quem eu estou falando? Aí é complicado, sou engenheiro, como assim? Você é um fiscal, como assim eu tenho que andar com máscara? Enfim, a gente vê umas coisas... A famosa carteirada, né? A famosa, exatamente. A gente vê umas coisas meio estranhas aí, gente. Não é assim, não. Mas eu prefiro acreditar que é a minoria dos brasileiros. Não, claro, a gente sempre... Óbvio, não, mas óbvio. A maioria... Eu acho que em algum momento a gente tenta esses pequenos favores, essas pequenas exceções. Sim, mas eu fui para o lado... Como vocês sabem, eu sempre vou para o lado mais umbral da coisa, né? Então, o lado que mas a gente vê isso no noticiário, vê no dia a dia, né? Então, é realmente complicado. Muito bem, Bárbara, legal. Aide, vamos lá, Aide, antes que a gente voltar aqui para o nosso... Eu estou com os dois ligados, porque aqui a internet está meio estável. Mas se você não desligar o outro, vai dar uma microfonia lascada aqui. Vamos ouvir você em estéreo. Olha que chique isso. E sem separar o canal, que vai ser um desastre. Bom, vai lá. Hoje em dia, hoje especificamente, né, com as Olimpíadas, essa parábola pode ser bem lembrada, porque quando o atleta conquista o seu prêmio, etc. e tal, é tudo motivo de orgulho, né? O cara fica cheio de si, e para chegar nisso é uma coisa árdua. Eu convivo muito com os atletas de alto rendimento, é um sacrifício de vida para o cara chegar lá, né? E conquistar alguma coisa. E com o passar do tempo, conforme eles vão ficando mais velhos, vão parando de fazer a atividade que pertenciam ao grupo que pertenciam, se eles não tiverem um preparo psicológico, emocional, espiritual bem feito, esse desligamento da atividade é uma coisa assim extremamente penosa, né? Eu vivo isso aqui em casa. Meu marido era atleta da seleção brasileira e se tornou comentarista de uma rede de televisão. E nessa Olimpíada, essa estação não fez nenhuma transmissão do handball, do esporte que a gente pratica, né? Então, para ele ficar fora, foi uma coisa assim de quebra de orgulho total, né? E as outras emissoras que transmitiram fizeram transmissões horríveis, né? Os comentários das outras redes foram tecnicamente horríveis. Teve uma emissora só que colocou um comentarista muito bom, as outras emissoras não. E como eles têm contrato, não dá para romper esse contrato. Então, essa situação assim de você estar sempre por cima, tá, né, sempre sendo convidado para uma coisa, para outra, que é o caso da nossa parábola aqui, de repente você tem que se rebaixar. Não é um rebaixamento assim, mas a pessoa tá no dia a dia, é aquilo para ele. Quando acontece uma coisa dessa, é muito difícil. E no esporte acontece muito isso. Acontece, e você falou num ponto que eu acho que é legal também, por exemplo, tem muito atleta que realmente cansa, não quer ficar fazendo as coisas que tem que fazer e tenta ganhar só pelo nome, né? Como assim? Eu sou fulano, é óbvio que eu tenho que competir, é óbvio que eu tenho que estar nessa seleção, né? Tem muito isso também, mas às vezes a pessoa já não está mais participando ativamente das atividades que deveria, né? Para ficar em alto nível. Tem tudo isso. Bacana. A Simone, ela está com problemas psicológicos. Vou colocar aqui já outra coisa para a gente continuar. Ok, pode falar. Aí, estou colocando aqui para... A ginasta americana lá, Simone Biles, ela está com um problema sério, emocional, e a gente até, um certo ponto, discute se isso é realmente uma questão de orgulho, se é uma questão de uma psicologia, alguma coisa que ela possa estar passando, se é
onde explicaram tudo. Então, ela teve aquele problema do assédio, que ela processou lá o médico também, ela passou por aquilo tudo. Então, o quanto a parte espiritual, realmente, a gente tem que trabalhar para superar essas dificuldades. Perfeito. Não, tem tudo isso. Como eu disse para vocês, essa parábola, se a gente for extrapolando, não tem fim. Vai indo, vai pegar uma coisinha aqui, outra ali e tal. Mas só para reforçar, depois, se vocês tiverem essa possibilidade, quem não viu, vejam lá as meninas do skate, né, de outros países e tal, abraçando os seus adversários. Eu achei aquilo fantástico. Vamos lá. Então, oi, fala, Sandra. A Cláudia Menta tinha levantado a mão também. Eu não sei se ela... Levantou a mão, a Cláudia Menta, mas não apareceu para mim. Fala, eu tinha levantado, sim, mas você já matou o que eu ia falar. Quando a Bárbara estava falando, eu me lembrei daquele caso do juiz da carteirada da máscara. Isso é perfeito. Você já comentou, tá? Então, obrigada, era isso mesmo. Muito bem, legal. Valeu, Sandra, valeu, Cláudia. É isso mesmo. Você vê, tem os casos, mas vamos pensar que nem a Bárbara, tá certo? Vamos pensar que não é, isso aí é uma minoria, esse pessoal não significa a maioria da população. São os mais ruidosos, não é? Aliás, o Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Quem pratica o mal é mais barulhento, né? O pessoal que faz o bem é mais quietinho. Então, às vezes, a gente acaba pegando essas pessoas que fazem o mal assim, no sentido no comportamento, a gente acha que isso extrapola para todo mundo, mas não é, né? É uma minoria. Bom, vamos lá. Então, essa parábola, voltando aqui para primeiros lugares da mesa, né? Essa parábola significa que jamais alguém poderá ficar ocupando um lugar que não lhe pertence. A lei divina sempre prevalecerá, e nós vamos agora aqui falar um pouco da parte espiritual, tá? Não precisamos disputar acirradamente pelas coisas materiais ou nos exibirmos, então esse é o cuidado. Por quê? Porque tudo que nos pertença, de acordo com a lei divina, será no devido tempo entregue a nós. Então, não adianta a gente querer, puxa, eu vou ser o melhor expositor do mundo, né, amigo? Vai ser se o plano espiritual falar que vai, não adianta você falar que quer, entendeu? Não adianta ser dessa maneira, vou ser o cara que dá o melhor passe no espiritismo, um passe meu é passe porreta, não tem essa, sabe? Não adianta, você vai lá fazer o seu trabalho, certo? Você vai lá fazer a sua exposição, dar o passe, fazer lá a desobsessão, lá, né? Trabalhar no P3E, enfim, você vai fazer o seu trabalho como servidor. Você não está lá para ganhar um destaque dentro desse aspecto, né? Porque está tudo dentro do que está dentro da lei divina. Quer dizer, não adianta a gente querer forçar o negócio da carteirada com o plano espiritual, que não vai funcionar. Tá? Então, isso é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que é importante, que o Ariovaldo estava falando aí anteriormente, que é aquele finalzinho aqui que Jesus coloca quando ele termina essa parábola, né, fala dos primeiros lugares, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Então, a gente precisa aqui parar um pouquinho, porque essa frase é uma frase importante, ela está não só aqui nessa parábola, mas também está no fariseu e do publicano, que nós vamos ver aqui em breve, aqui no nosso estudo sobre Lucas, e a gente precisa parar um pouquinho só para pensar um pouco na questão do exaltar, né? Que, de acordo com a acepção, isso está lá no curso de Aprendizes do Evangelho, a acepção mais comum. Exaltar pode ser o ato de se vangloriar, que é aquilo que o nosso querido Ariovaldo estava falando, citando lá Provérbios, né? De se elevar, de se colocar bem no alto. Tá? Então, uma pessoa que quer se colocar como assim, puxa, eu sou o cara. Né? Mas se alguém exaltar a si mesmo ou exaltar alguém sem mérito, isso não ocorrerá no plano espiritual, onde todos serão reconhecidos segundo as suas obras. Então, não adianta chegar e falar, eu sou o cara, espera um pouco, o que você fez? Como é que é isso? Como está a sua transformação moral? Enfim, tudo aquilo. Então, para a gente tentar traduzir essa frase, então a gente pode fazer alguma coisa assim, ó. Quem se elevar, ou seja, exaltar-se segundo os valores do mundo, será rebaixado, humilhado, perfeito? Segundo os valores espirituais, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem esse mundo material que nos força a tomar essas atitudes um pouco mais, assim, agressivas. Mas, né, nós temos que tomar cuidado, porque aí, do ponto de vista espiritual, nós vamos estar o quê? Rebaixados, vamos estar para baixo, vamos ser humilhados no ponto de vista espiritual. Estamos querendo ficar num lugar que não é nosso. Por outro lado, quem se rebaixar, então, estou lá fazendo o meu trabalho, sou o cara, sou o servidor, estou lá fazendo o que eu tenho que fazer. Então,
é uma ideia de humildade, né? Não é nem humilhar-se, né? Eu acho que é uma ideia de humildade, segundo os valores do mundo. Ele será o quê? Exaltado, segundo os valores espirituais. Olha só que diferença. É quase água e vinho aqui, né? Água e vinho. Então, tem uma diferença de comportamento e de postura. A gente não pode querer misturar essas questões do mundo material com o mundo espiritual, principalmente para nós, eu estou falando aqui como trabalhadores espíritas que nós somos, mas, ao mesmo tempo, em cima da nossa reforma interior, nós também temos que tomar cuidado, né? Tudo isso que a gente já foi falado, que a Sandra já falou, todo mundo já falou aqui, para a gente tomar cuidado com o nosso comportamento, ver se a gente não está querendo ser, né? E além do que a gente deveria, passar dos limites, né? Tem que tomar esse cuidado. É um processo também de transformação moral, de reforma interior. E aí, a frase que o meu querido Ariovaldo já estava antecipando, dando spoiler aqui da aula: aquele que quiser tomar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Está lá Jesus falando em Mateus. Então, é essa a ideia. Tá? Você tem que estar lá para servir. Você tem que estar lá para ficar à disposição do trabalho. E não usar o trabalho para aparecer, para vender livro, para fazer, sei lá, fazer filme, sei lá, não sei. Então, enfim, aparecer mais do que é. Outro dia a gente estava até fazendo uma aula, eu coloquei um videozinho do Amigos da Luz, que eles entrevistam, fazem lá uma brincadeira, colocando uma espécie de um médium sendo entrevistado num desses programas da tarde, e a mulher está lá, puxa, mas aí, quando acaba a pandemia? E o cara fala, não sei, eu não sou infectologista. Então, é um pouco essa postura de, às vezes, você não ficar tão deslumbrado, principalmente muitos de vocês que são médios ostensivos e tudo mais, não ficar se achando mais do que realmente você é um servidor, você está lá para usar aquela ferramenta, aquele dom que você tem, como diria Paulo, e fazer o melhor com aquele dom em prol de outras pessoas, mas não achar que aquilo lá vai te dar um privilégio, vai te permitir, vai te dar permitir que você ascenda perante uma comunidade só pelos seus dons, pelo que você está fazendo, pelo que você acha que você merece. Bom, aí tem a versão estendida. Alguém quer fazer algum comentário antes de ir para a versão estendida? Porque agora vem uma questão mais social, porque é Lucas, né, gente? Você sabe que Lucas sempre vai puxar a sardinha para o lado social. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ou a gente pode ir para a versão estendida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bem, a versão estendida. Eu vou repetir aqui para vocês o que é essa versão estendida. Então, Jesus fala lá, de fato, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, isso que nós vimos agora há pouco. E aí ele continua, diz aqui o seguinte: e Jesus disse então a quem o havia convidado: quando você oferecer um almoço ou jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque esses poderão, por sua vez, convidá-lo também. Então vai ter uma reciprocidade aí, né? E essa já será para você a recompensa. É uma convivência social, de negócios, enfim. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, coxos e cegos. Você será feliz então, porque esses não têm com que lhe retribuir, e você será recompensado na ressurreição dos justos, disse aqui Jesus, nessa versão estendida. E agora, acho que fica bem claro aqui porque que muitas pessoas não gostam de ir até o final dessa conversa, porque é algo que causa um certo desconforto aqui, né? Toda vez que Jesus faz assim, principalmente em Lucas, faz algum comentário mais social, tem lá, né? A parábola do rico insensato, a parábola do jovem rico, nós vamos ver ainda do rico de Lázaro, fica sempre aquela coisa, né? E nós já falamos, já conversamos aqui sobre isso, não é necessário isso, é para a gente ficar atento em relação a essas questões materiais e lembrar que nós somos irmãos entre nós, né? Quer dizer, a gente não podia ficar divididos em questões sociais ou por camadas sociais, mas nós deveríamos olhar o todo, né? Quem é o nosso próximo. Tudo isso é o que Lucas está tentando nos trazer a partir desses ensinamentos de Jesus. Então, basicamente, o que ele está nos dizendo aqui, que Jesus está nos colocando, é o seguinte: uma generosidade desinteressada. Né? Por quê? Porque os convites mútuos, como de costume social, excluem os mais necessitados, porque está fora do mundinho deles. Eles estão lá, que nem a parábola do rico e de Lázaro, ou do rico insensato, né? O cara está pensando, os ricos estão pensando lá em aumentar a sua colheita, em continuar vivendo tranquilamente, dando suas festas e tal, mas se autoconvidando, né? Pessoas da mesma
classe social, mas aí os excluídos estão lá, né? Os mais necessitados estão excluídos desses eventos. Não há uma ligação, não há um olhar para essas pessoas. É isso que Lucas está colocando. E lá na Bíblia do Peregrino diz o seguinte, que a caridade que Jesus prega e pratica rompe esse círculo. Rompe esse círculo. Esse círculo que é o círculo vicioso, né? De sempre eles estarem lá se autoconvidando, né? O pessoal lá da elite, né? Sempre se autoconvidando. Por quê? Porque tem lá essa prática, mas ele está rompendo esse círculo a favor de quem? Dos indigentes, das pessoas que estão aí precisando ser, de alguma forma, auxiliadas, né? E é também um proveito de quem é caridoso. Olha só que legal. Quem consegue romper isso, né, faz essa caridade de uma forma absolutamente desinteressada, ele também tem o seu mérito. Aliás, ele tem um mérito enorme, porque ele está tentando ajudar alguém, está fugindo um pouco dessa situação. E ele pode ser considerado o quê? Um pária. O que esse cara está fazendo? Esse cara é louco, né? Não, sabe? Também é em proveito de quem é caridoso, de quem pratica a caridade. Jesus está mostrando que tem que romper aquele círculo, esse círculo vicioso. Por quê? E olhar para aquelas pessoas que estão precisando de um auxílio, e, ao mesmo tempo, ele valoriza quem ajuda, quem pratica a caridade. Olha quanta coisa nesse pedacinho aqui, hein, gente. O convite interesseiro atinge seu pagamento nesse mundo e nessa vida. Por isso que Jesus fala, olha, você já tem o seu pagamento. Quando você faz isso, já tem o seu pagamento, porque é a parte material, né? Você está fazendo negócio, você está pensando em relacionamento e tudo mais. Então, você já vai ter algum tipo de benefício com essa prática, né? Por outro lado, a caridade desinteressada tem um pagamento transcendental, espiritual. Isso quem está falando não é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não, é a Bíblia do Peregrino. Então, lá dá essa ideia aqui para nós, que a caridade desinteressada tem um pagamento transcendente, espiritual. E aí, no versículo 15, né, que ele fala aqui, cadê aqui? Cadê o versículo 15? Que é a continuidade, a continuação da ideia da conversa, está aqui no 15, os convidados do banquete, quando Jesus já vai emendar, Lucas vai emendar numa nova parábola. Então, ao ouvir isso, um dos convidados disse a Jesus, aquilo que eu estava falando para vocês, feliz aquele que tomar a refeição no reino de Deus. E aí Jesus lhe respondeu, certo homem estava dando um grande banquete e tal, e aí vai para aquela parábola que nós já vimos uma parte dela lá em Mateus, né? Já vimos essa parábola do banquete, que é aquela banquete nupcial, e Lucas muda um pouquinho, mas vai ter sempre a mesma ideia, a mesma conversa, vai chamar vários convidados aqui para esse casamento. As pessoas não querem ir, porque um está fazendo uma coisa, um está lá comprando uma casa, outro está cuidando do campo, está todo mundo cuidando da vida material e ninguém quer ir para o lado espiritual. E aí ele começa, então, chama todo mundo, vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traga aqui para dentro pobres, aleijados, cegos e coxos. Então é isso o dono lá, né, falando. Então Jesus está dando uma resposta para o fariseu, porque o fariseu já estava se colocando lá para tomar a refeição no reino de Deus. Mas será que ele vai fazer parte desse banquete? Será que ele, com esse comportamento, ele estará lá, junto de todos lá? Ele vai estar lá nesse momento no reino de Deus ou não? Então, Jesus está fazendo o quê? Uma crítica a ele. Veja como tudo está muito bem organizado por Lucas, nesse capítulo 14, que não é uma coisa simples. Quer dizer, começa com a ideia dos primeiros lugares, mas ela vai se ampliando de tal forma, indo inclusive aqui para essa questão de você chamar outras pessoas que não estão no seu mesmo nível social, você se abrir, você ir para ver o que está acontecendo fora do seu mundinho, né? E, ao mesmo tempo, o fariseu, não entendendo nada, falou, puxa, eu vou estar lá feliz aquele que tomar a refeição no reino de Deus, já se colocando. E aí Jesus fala, não, espera um pouco. Acho que você não entendeu a questão, né? O banquete vai ser amplo, mas tem que ter aí certas possibilidades. Você talvez não vá, porque você vai falar que está cuidando da parte material, está cuidando não sei do quê, e você talvez não vá, porque você não está ainda preparado para isso. É bem bacana essa parábola aqui e essa junção que Lucas faz. Jesus responde com uma parábola que freia e desvia semelhante esperança e presunção. Olha aqui, o fariseu, nessa resposta que ele está dando, ele continua querendo ficar entre os primeiros. Ele continua achando que ele tem direito a ser o primeiro, que ele vai estar lá participando dessa refeição do reino de Deus. E aí, quando Jesus faz essa parábola, faz a parábola do banquete,
ele desvia, ele muda, ele fala assim, não tem essa esperança, não tem essa presunção, né? Vai fazer o seu trabalho espiritual primeiro, antes de você ficar achando que você vai estar lá entre os primeiros no reino de Deus. Porque o reino de Jesus, isso quem fala é a Bíblia pastoral, nessa passagem, o reino de Jesus que Jesus propõe é partilhado, compartilhado, entendeu? Certo? É um mundo de solidariedade, de partilha do pão, né? Tanto que nós vamos ver mais lá para o final, quase no final, nós vamos ver aquela passagem dos discípulos de Emaús, fecha praticamente Lucas, e quando que os dois discípulos estavam caminhando junto com Jesus, não vou dar spoiler, porque eu acho que vocês já conhecem a história, mas os dois estão caminhando com Jesus, eles não reconhecem Jesus, Jesus havia já sido crucificado e tal, mas eles estão caminhando com Jesus até Emaús, e quando eles chegam na casa, eles convidam Jesus lá, mas eles não sabem que é Jesus, né, para ter uma refeição, Jesus partilha o pão, no momento que ele partilha o pão para os dois, eles conseguem enxergar Jesus, e aí Jesus some. Entendeu? Então, veja como essa questão para Lucas, principalmente, pegando aqui as histórias de Jesus, como ele mostra como é importante essa ideia de nós estarmos ligados na partilha, né? No compartilhamento, e ficarmos atentos ao que está fora da nossa bolha, vamos chamar assim, pegando uma linguagem de hoje. Então, Jesus lança um desafio para que seus colegas de mesa, lá naquele jantar, que ele deve ter estragado o jantar de todo mundo, vamos combinar, né? Com essa conversa, eu acho que o pessoal não teve mais vontade de comer mais nada. Então, Jesus lança um desafio para que seus colegas de mesa adotem uma atitude de solidariedade com os pobres e destituídos da sociedade, que na parábola, como eu li aqui para vocês um trechinho, são os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ufa! Muito bem, gente. Não vai dar tempo de fazer a torre inacabada, como eu já esperava. Vai ficar uma aula inacabada. Para a semana que vem a gente fala da torre inacabada, que é muito legal também. Tá certo? Olha, gente, vê quanta coisa bacana. E olha, ainda tive que fazer na agilidade do rádio aqui, ou da internet, vocês escolhem a agilidade aqui, porque senão não daria conta. Mas é muito profunda essa parábola aqui. Ela é muito interessante, merece essa reflexão. Ela causa um desconforto mesmo, né? É para causar um desconforto para a gente acordar. Opa, será que eu não estou muito fechado no meu mundinho? Né? Será que eu não estou achando que eu sou demais, eu sou o cara e tal? Né? Essa é uma reflexão. Será que eu estou conseguindo olhar o meu próximo? Será que eu estou olhando o que está acontecendo à minha volta? Como que eu estou me comportando em relação a tudo isso? Tá bom? Alguém quer falar algo a mais, sem querer abusar dos meus colegas aqui de classe? Mas eu espero que vocês tenham compreendido aqui e tenham gostado como eu curti aqui essa história, essa parábola, e como ela está muito bem ligada, né? A Ana Rubi quer falar, e a Aide também. Vamos primeiro com a Aide? A Aide acho que foi mais rápida no gatilho aqui. Vamos lá, Aide. Só vamos tomar cuidado com o tempo, tá, gente? Já estamos quase em cima. É rapidinho que eu vou falar. Agora me deu uma sacada aqui, que Jesus entrou nessa parábola porque ele ia ser criticado por conta da cura que ele promoveu, né? E, no fim, virou o contrário. É bem o que diz a palavra. Os últimos, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Ele já foi lá, assim, achando que ele ia ser altamente criticado pelos fariseus por ter promovido a cura no sábado, e olhando o comportamento deles, ele reverteu a situação. Então, a própria parábola se aplica à passagem que... E só para esclarecer, o que a Aide está falando é bom, é ótimo, porque começa o capítulo 14, é a cura do hidrópico. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para fazer refeição, e eles observavam. Eis que estava diante de Jesus um homem doente de hidropisia, deve ser raiva, eu não entendo nada. Se alguém tiver aí, souber o que é isso, me fala. Jesus tomou a palavra, é isso? É isso, né? Problema circulatório. Circulatório, aí, falando com especialistas aí, muito bem. Jesus... Viu, Antônio? É a conhecida barriga d'água. Aí, tá vendo? Eu falo, é uma classe de pessoas que realmente compartilham informação. É isso que tá. É assim que tem que ser. Então, Jesus tomou a palavra e disse aos especialistas em leis e fariseus: é permitido curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados. Então, Jesus tomou o homem pela mão e curou e o despediu. Depois disse a eles: quem de vocês, se o seu filho ou seu boi cai num poço, não o tira imediatamente, ainda que seja sábado? E não foram capazes de responder a isso. Jesus contou aos convidados uma parábola. Aí é a sequência, perfeito?
Então, aí entra a história dos primeiros lugares na mesa. Foi ótima a ideia ter mencionado isso, porque eu estava babando aqui. Muito bom. Então, vocês vejam que tem tudo uma sequência e é verdade, né? A coisa podia ficar meio feia lá, mas Jesus virou o jogo e colocou os fariseus aí no seu devido lugar. Não sei se nos primeiros lugares, mas colocou no seu devido lugar. Regina. A Ana baixou a mão? Ana, você não vai falar? Não, eu só queria falar uma coisinha. Fala, pode falar. Eu lembrei aqui, comecei a fazer uma associação da questão da fila da vacina. E da vacina, entendeu? E eu fui comparando as pessoas que não, mas eu sou fulano, eu preciso tomar essa vacina. Aí chega outro, não, porque eu tive isso, eu tive aquilo, muitos inventando, julgando poderosos. Um dia eu estava na fila da vacina e chega uma senhora, eu virei e falei assim, essa é a fila da vacina, né? Para Covid. E tem que ficar na fila, e porque lá dentro você vai pegar uma senha. Eu saí da fila e fui lá me informar e estou te passando a informação. Você deu sorte, porque eu perdi o meu lugar. Então, eu fiquei sem ação. E assim acontece na vacinação. Não quero tomar a Coronavac, eu quero tomar da Pfizer, quero tomar da Janssen, e assim foram para o fim da fila também, né? Perfeito. Então, eu fui fazendo essa comparação aqui, tá bom, legal. Eu achei que caberia aí como exemplo, né? Excelente. Sei, só isso. Muito bom. É mais um exemplo aí do nosso dia a dia, né? Muito bom, Ana, legal. Exatamente. Deixa eu dar um oi aqui para a Rita, dá um oizinho para a Rita, e a Regina Domingues ia falar. Vamos lá, Regina. Não, é só uma observaçãozinha. No fim desse capítulo, vamos dizer, daquele curso dos aprendizes do Evangelho, eles terminam com uma proposta aqui, que eles dizem, seria uma questão reflexiva. Como combater o orgulho na nossa vida diária? Eu achei que é um bom exercício para a gente fazer no dia a dia. Perfeito, é isso mesmo. Cada um deve ter uma... E vocês vejam que tudo, a gente gira, a gente bate nessa questão do orgulho, bate nessa questão do ego, mas passa o tempo todo, tudo isso, se a gente for pensar, é orgulho, é o ego falando mais alto, em tudo isso que a gente está mencionando. E é por isso que os espíritos falam que o orgulho e o egoísmo, eles destroem qualquer virtude, falam lá no livro dos espíritos, né? Enquanto a caridade, a humildade e a caridade, elas seriam o antídoto para conseguirmos dar um jeito aí nesse orgulho e nesse ego desenfreado. Muito bom, gente. Muito bem lembrado, Regina, muito bem lembrado. Muito bem. Gente, mais alguma coisa? Podemos ir para o nosso encerramento? Muito bem. Foi legal hoje. Não deu conta para a gente, ficamos com uma aula meio inacabada, mas semana que vem a gente fala da torre. Então vamos lá. Ariovaldo, por favor, assuma os controles. Vamos para o nosso encerramento. Só para terminar, também tem uma frase de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que ele diz assim, impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. É isso mesmo. Bom, vamos elevando nossos pensamentos em agradecimento ao que tudo foi dito, que tudo foi assimilado, que isso reverbere no nosso ser, que consigamos implementar a nossa luta interna, que é o combate do orgulho, do egoísmo. Nos apegamos a cada vez mais aos espíritos de luz e ao Pai. Em agradecimento, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ariovaldo. É assim aí, cada um com seus barulhinhos, mas a gente vai tocando a vida, porque é assim que tem que ser, né? E a semana que vem, então, nós vamos lá, quarta-feira, convido todos para a gente estar aqui presente, para podermos
estudar um pouquinho mais sobre a Torre Inacabada, tá bom? Obrigado pela participação, por estarem todos aqui juntos, e vamos lá, semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente.